E aí, como é que você tá? Beleza? Eu sou o Felipe Marques, esse é mais um Pod Prime Empreendedorismo Sem Pai. Aqui a gente mostra histórias reais de quem faz acontecer. Você tá aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo e manda esse episódio pra todo mundo que você conhece, que o próximo aqui, ó, pode ser você contando a sua história. E aí, Fabião, como é que você tá? Beleza? Tudo bom, graças a Deus, Felipe. Mais uma oportunidade aí, né? Bravo. Com um episódio polemiquíssimo, posso falar isso? Essa palavra não existe, mas super polêmico, uma pessoa sensacional aqui, que vocês vão gostar muito, né, Felipe? Exatamente, né? Vocês já estão ligados. Ele que é um poeta, teve passagens por um reality show, tá no meio da política, é um cara muito atuante, né? Movimenta bastante as redes sociais e dificilmente passa despercebido, né? A gente tá aqui com a Adriles Jorge. Aí, Adriles, como você tá? Beleza? Muito agradecido. Eu sou, dentre as várias profissões que você citaram, acho que eu sou, na verdade, minha vocação é de ser palpiteiro. Eu faço palpite. Boa. Eu tento palpitar e tento agir de uma maneira melhor possível. Mas é engraçado, a gente estava conversando aqui, como vocês fazem esse podcast sobre empreendedorismo, e vocês alargam, né, o tema. Exato. Eu sou, embora eu apoie, como liberal que sou, o empreendedorismo de uma maneira incisiva para o sucesso econômico de um país, de uma nação. Você cria dinheiro, você cria renda, você cria mercado através do empreendedor, né? Não é o Estado. Exato. O Estado tira o dinheiro do empreendedor, é o contrário. O Estado é o nosso sócio não desejado. Mas né? eu tenho um amor ao empreendedorismo, não é correspondido, porque eu sou um poeta. Não tem coisa mais incompetente para empreender no mundo do negócio que eu, mas eu defendo a causa de maneira ardorosa. Bom demais. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, né? Vamos Boa. conversar, vamos falar das atualidades, do que tá acontecendo. Por exemplo, aí, acompanho muito você nos debates, né? Agora acompanho bastante também no Instagram. Você se posiciona bastante como um representante do povo, né? E como é que foi pra você entrar e estar no meio dessa seara, né? Digamos assim, né? Da política. Olha, eu sempre fui escritor e jornalista. Muito novo eu pensei, ainda poeta ainda, né? Muito novo eu percebi, se eu fosse para a literatura, eu ia morrer de fome. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer uma faculdade de comunicação, que o jornalismo é uma maneira de você ter habilidades literárias e de comunicação e ganhar algum dinheiro, né? Exato. E também não vai ficar rico, né? Só se você for dono do jornal você ficar rico no Brasil. E aí, eventualmente, com idas e vindas, eu passei por reality show, passei pelo Big Brother Brasil, isso mudou realmente, substancialmente a minha carreira, depois virei palestrante, inclusive pela Lei Rouanet, que é tanto criticada, que eu critico, mas eu usei um incentivo real, muito bem, graças a Deus. Aí passei pela Jovem Pan, passei por inúmeros veículos como comentarista, e aí o país entrou numa onda esquisita de censura, de perseguição, de crise econômica e crise ética e moral do próprio judiciário. E aí eu achei que estava na hora de eu passar das palavras a um princípio de ação, né? A vida inteira. Eu comentei, escrevi sobre as coisas, e aí eu resolvi fazer parte das coisas. Como eu já estava sendo bombardeado, já estava sendo cancelado. Sempre fui muito admirado, graças a Deus. Tive muitas pessoas que gostavam de mim, mas tinha muita gente que detesta. Quer dizer, ainda tem, né? Muita gente que detesta. E aí, eventualmente, isso nesse ambiente turvo político que a gente vive, eu resolvi entrar na política, porque eu acho que eu tenho que dar a minha contribuição, ou seja, das palavras à ação, eu entrei na política, o que piorou muito a minha vida pessoal, a vida sexual, a vida afetiva, a vida até amistosa. Você conhece tanta gente, conhece gente boa, assim, conhece gente competente, gente digna. Sim. É uma atividade nobre? É. Eu costumo comparar, mal comparando, é claro, com a atividade do Cristo. O Cristo crucificado na cruz, ele não estava contente, nem morrendo de prazeres e de alegrias. Mas ele tinha um dever cívico, social, espiritual, transcendental de mudar a humanidade. Eu acho que assim, o político, quando é honesto, né? Quando tem um princípio mínimo de dignidade, ele vai encontrar gente que vai sugar a energia dele. Você vai ter gente o tempo inteiro que tem um interesse calculado, ou de dinheiro, ou de poder, ou de prejudicar alguém. Então você tem que o tempo inteiro ficar atento para essas movimentações. Não dá para você ficar complacente de maneira genérica para todo mundo. Então é um ofício difícil, não é um ofício fácil, mas é um ofício que traz esse tipo de realização cristã de estar cumprindo ou tentando cumprir com o seu dever cívico, né, nesse sentido. Sim. O que eu vejo muito que às vezes, assim, eu não sou um entendedor máximo de política, né? Mas eu entrei agora. Exato. Mas assim, o que eu vejo é que tem muito embate, né? Parece que o que trava tudo a funcionar são quem tá lá dentro mesmo, né? Parece que não existe muito...
a visão da policy, né? Do que é exatamente a palavra política, né? O que seria, né? Aqui no Brasil ele meio que virou mais como uma coisa de poder, né? Que nem você disse. Uma coisa de poder e uma coisa de polarização. É curioso, porque eu sou um paradoxo, né? Eu entrei exatamente por causa dessa polarização. Quando eu entrei na Jovem Pan, o Bolsonaro estava emergindo e estava começando essa ideia de uma dicotomia maior, dessa polarização entre direita e esquerda. Porque o Brasil sempre foi um país, essencialmente, nos últimos, 30 anos, 50 anos de esquerda. A gente saiu do regime militar, a gente teve um trauma com um tipo de direita positivista, que nem é uma direita conservadora, que eu acho que eu faço mais parte. E aí você teve um contraponto e um trauma com a ditadura, que levou, inclusive, eu acho que a gente vive hoje numa ditadura judiciária e cultural de esquerda, né? E, eventualmente, eu sou fruto dessa polarização. Mas eu critico bastante essa polarização pelo seguinte: uma coisa é você fazer uma síntese dialética entre uma tese, uma antítese e uma síntese, uma coisa socrática, de uma conversa que a gente está tendo, que a gente pode discordar sobre pontos essenciais, mas a gente quer trazer o melhor para as nossas vidas. No caso político, essa dicotomia, essa síntese dialética seria o melhor para o país. Eu acho que, em alguma medida, a gente tem que recuperar isso. Agora, do jeito que tá, é difícil, porque você tem uma polarização que ultrapassou o sentido da dicotomia da polarização. A gente tem perseguição. Isso. E perseguição, às vezes, judicial, policial. Pessoas inocentes sendo presas, sendo censuradas, sendo constrangidas. E isso não tô falando nem só da esfera do STF, tô falando da esfera cultural. E para não ficar só na abstração, você tem exemplos, por exemplo, a Cláudia Leite, que é uma cantora lá de axé, mudou o nome, parece que ela se converteu de um orixá, de uma música dela, para Jesus, para Joshua. Está sendo processada por racismo ideológico, umas coisas assim. É uma coisa maluca. E a música que tá dela, colocando ideologia no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, nas primeiras instâncias do Judiciário. Então tá virando uma coisa muito esquisita. Aí realmente não dá pra dialogar com quem quer te prender, né? Sim. Você tenta estabelecer um conflito dentro dos limites constitucionais, dentro da ética, mas a gente vive um período muito, mas muito estranho, porque a gente vive uma ditadura cultural de esquerda. Não tô nem criticando a esquerda, mas a gente vive uma ditadura cultural de esquerda. Sim. Por quê? O cinema é dominado pela esquerda, o teatro é dominado pela esquerda, as novelas, o jornalismo, é todo mundo. Eu sei porque eu sou da faculdade de comunicação, saía todo mundo de lá militante. Então, quando você tem um contraponto a essa esquerda, aí o que você vira? Fascista, racista, nazista, transfóbico, homofóbico, qualquer coisa que você diga contra o império hegemônico de uma opinião única, faz com que você se transforme em criminoso. E o último ponto, o último bastião de conquista da esquerda é o judiciário, que está, em grande medida, aparelhado por ideólogos. Agora, jornalista e ideólogo já é uma coisa horrorosa, que é confinar a realidade ao esboço do princípio da realidade. Agora, judiciário, juiz que pensa de maneira ideológica, aí acabou qualquer tipo de princípio de democracia real nesse país. Né? E você passou por um período de cancelamento, né? Passei por vários. Mas vamos falar... Todos estúpidos. Exato. Que é uma coisa que eles querem destruir, eles vão no cerne, né? Eles querem destruir a sua imagem de uma maneira com que você não consiga nem se sustentar mais, né? E eu queria dizer também, então, pelo que eu vi você falando, eu acho que meio que a censura chegou a ter só um lado, no caso. Sim. Não tenha dúvida. Você tem um lado só que é percebido, que é o lado da direita. E eu acho que, em alguma medida, a culpa é da direita também. Porque a gente está falando de uma ditadura cultural. E por que eu estou dizendo isso? A direita, a esquerda, ocupou todos os lugares. Isso tem lugar demarcado na história, né? Nos anos 70, no regime militar, a direita positivista é de direita tecnocrata. Por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas é um tecnocrata. Se você falar com um negócio de aborto, de ideologia, de homofobia, racismo, ele não tá nem aí pra essas pautas. Tanto é que ele deixou a TV Cultura na mão da esquerda. Tá nem aí. Ele quer construir ponte, estrada, escola. É um lado legal por um lado, mas pelo lado ideológico que ele deixa a desejar, ele vai fazer com que pessoas da direita, conservadores, sejam presas, sejam censuradas, sejam exiladas. E aí, como é que a gente chegou até nisso? Estou dando o exemplo do Tarcísio e dos militares positivistas. Eles não estavam nem aí para a universidade, para a educação, para a arte, para mídias de comunicação. A esquerda, simplesmente nos anos 70, no meio da ditadura militar brasileira, apossou de todo o instrumental de comunicação artístico, de entretenimento, de novela, tudo. E aí, o que a direita faz hoje? Sem nenhum tipo de preconceito, até porque eu sou cristão também. Culto e missa e culto, e joga pedra em quem produz arte. Aí, meu filho, você vai levar ferro. Então, a direita tem que acordar exatamente para uma guerra cultural que a gente tá aí, tá debaixo dos nossos narizes, se a gente não fizer nada.
É perigoso, né? Como você falou, eles atuam na base já há muito tempo, né? Essa parte da... Assim, quando a gente tá dentro, né? Quando a gente tá ali na nossa infância, na adolescência, a gente meio que não se toca, né? Porque tá sendo passado... Tábua rasa, né? A gente tá ali, tá, só absorve. Mas é que nem você disse, isso acaba trazendo um viés que não é saudável, né? É saudável pra quem é. É pior do que não é saudável, é perigoso. Você tá falando que quando a gente é criança, eu na faculdade, especificamente, eu passei também pela criança, meus professores eram todos de esquerda. Quando eu entrei na PUC, aí eu tive um clique, porque eu li autores que não eram progressistas, eu detesto esse nome, não é progressista, às vezes é regressista, inclusive. E o Paulo Francis, outros autores também que criticavam a esquerda. Aí eu fui ver na PUC, peraí, calma. Por isso que eu acho tão engraçado quando alguém diz que não tem doutrinação. Era só autor marxista que eu lia. Eu não, né? A sala toda, a PUC inteira, só autor marxista. Mas peraí, mas isso aqui não é... Isso aqui não é universidade, isso aqui é limitação cognitiva e ideológica. E quando você é estudante, quando você tem 20 anos, você nem liga pra isso. Eu ligava, algumas pessoas ligavam, uma ínfima minoria se alertava pra isso. Percebia, né? Ou percebia, mas todos os autores são marxistas? Não tem nenhum liberal, nenhum conservador, ou nenhum radical de centro, sei lá. Todo mundo aqui é de esquerda. Os professores, as aulas, isso, se você não copiasse exatamente o que os professores queriam que você falasse, a ideologia que você professasse, você levava 0. Sim. Aquela questão do Enem também. Ou seja, você tem uma doutrinação que é de massa. Aí as pessoas às vezes perguntam pra mim, por que a Globo ficou assim, de esquerda? Por causa disso, as faculdades de comunicação, as faculdades de ciências sociais, vocês se buletavam. Aí eu tive o clique, eu tava começando aqui falando, né, como é que eu entrei pra política. Eu entrei no meu cancelamento. E peraí, uma vez eu tava na Jovem Pan, e vocês devem lembrar disso, né? Sim. Tava na Jovem Pan e tava comentando o cancelamento do Monark. Monark agora tá meio doido também, né? Mas tudo... É outro assunto, endoidou completo. A gente pode até falar disso. Sim. E aí eu tava comentando, e eu tava criticando o Monark. O Monark tinha falado à época que, em nome da liberdade de expressão, até mesmo aos moldes dos Estados Unidos, um partido nazista poderia ter sido criado aqui no Brasil. Eu acho assim, existe realmente o Nazi Party, ninguém dá bola pelos Estados Unidos em nome da... Existe até que o Ku Klux Klan nos Estados Unidos, mas eu acho errado. É um partido que quer ascender ao poder e quer matar judeu, negro, gay. Eu acho errado. O princípio dele já é... criticando o Monark, aí falei uns 10 minutos contra o nazismo, dos males, das potenciais que poderiam cometer qualquer civilização que abraçasse o nazismo. Aí dou um tchau assim, como eu dava. Sim. Aí, pá, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, printa, Adriles faz um gesto nazista. Aí eu percebi, falei, não, isso não é burrice. Sim. Isso não é ignorância. Isso é cálculo de querer destruir alguém. Cálculo de uma imprensa movida por um princípio ideológico, na época eu estava muito em evidência, na Jovem Pan, que quer arrebentar com Adriles, ou outros que falam como Adriles, para fazer uma asepsia ideológica no mercado de comunicação. Eu falei, mas isso é absurdo. Aí, não obstante... Aí veio o Ministério Público movendo uma ação contra mim. Tudo bem, eu venci de uma maneira até folgada, mas peraí, cara. Chega uma promotora de Nenhures, e era ideológica, era ativista, de 20 e poucos anos, e move uma ação contra você. Você perde namorada, você perde emprego, as pessoas te chamam de nazista na rua. Isso é assombroso. E não acontece nada com ela. Eu fui absolvido, claro, absurdamente, mas gastei dinheiro. Ou seja, destroem a tua vida por um princípio ideológico. E quando você vê não só a mídia, como a justiça agindo dessa forma e não acontecendo nada, por isso que eu quero ser deputado federal, quero fazer uma lei que vai punir promotores que estão abusando do seu poder também. Entendeu? Quando você percebe, esse é o meu problema, cara. O meu problema é a ideologia movendo não só a mídia, que deveria se ocupar em descobrir a realidade, descobrir a verdade, para além de ideologia, mas, eventualmente, um judiciário que se move ideologicamente para destruir e arruinar a vida de pessoas. É movimento político no pior sentido do termo. Aí não dá. Aí foi que deu um clique. Eu tenho que participar da vida política de maneira mais ativa, não só como comentarista. Caramba, cara. É foda. É foda, porque assim, como você disse, não faz sentido, né? Que nem eles tiraram todo o contexto, né? Que você tava atuando, e simplesmente por conta de uma foto, né? De um frame mesmo. Frame? Um frame. E assim, aquilo pegava. Tô eu, assim. Se eu fizer aqui de novo, é até perigoso. Até evito fazer. Eu tava brincando com o Fábio, a gente vindo pra cá. Aí os caras falam, não, Adriles é nazista, mas ele não fez igual assim. Então... Ele fez igual um SS. Porra, vai pra puta que pariu.
Brasil, cara. Eu falei pro Fábio assim, Fábio, se a gente passar aqui, né? A gente tava vindo de carro assim, ó, passa na Paulista, se você vê os caras tão pegando ônibus, então você vai... É nesse nível. Exatamente. Assim, é uma estupidez, é um processo igual, é kafkiano, é um processo que o cara tá sendo acusado sem saber o quê. Eu lembro quando eu fui responder isso na mídia, era constrangedor. Eu falei, eu vou ter que explicar que eu não sou nazista. Né? É sério isso? Verdade. Porra, cara, aí não dá, ué. Então, assim, é perseguição na veia, perseguição midiática e judicial. Coisa de E hoje eu sou aproveitador na mesmo, pele. né? E não só essa vez, tô falando só a pior. Então, né? essa daí foi a inicial, né? Essa, não, eu A tive inicial, outras, assim, né? que foi mais, né... Não, já fui chamado de racista, porque eu falei que o país era miscigenado. O país é miscigenado. Mas era miscigenado. Esse que é foda. Não, mas os escravos, eventualmente, as escravas eram estupradas, sim, mas depois da escravidão, as pessoas negras e brancas transavam. A Adriles diz, olha só, a Adriles diz que as escravas transavam por prazer com seus feitores. Dá vontade de xingar. E Porque aí você tem que desmentir uma coisa que você não disse. Eles usam espantalho. Você dá um tchau, você é nazista. Você diz que o país é miscigenado, você é racista. Você percebe? Não é burrice. Não é burrice. É distorção premeditada pra arrebentar com a vida de pessoas que não comungam com o mesmo pensamento que elas. Como você disse, eles dominaram tudo, né? Dessa parte da mídia. Então, ainda tem uma aceitação muito grande. Porque, assim, principalmente, sei lá, vou passar no antigamente. Eu fui criado com a minha madrinha e com o meu padrinho, né? E o meu padrinho, ele Eu dava... fui criado por vó. Então, Pior ainda. Tios e tia. ele dava boa noite pro... Pra quem? Pro William Bonner? Pro Cid Moreira. Isso de Moreira, entendeu? E tudo que aparecia na Globo, ele confiava. E todo mundo era assim, né? Então, você pega Existe, isso é curioso que você tá falando. Por que as pessoas não, tanto os atores midiáticos mais célebres, quanto o judiciário também, mais uma vez, o STF, esse pessoal, que tem tanta birra com as redes sociais? Porque pela primeira vez na história, isso não é só no Brasil, né? No Brasil e no mundo, as redes sociais, o homem comum, ele fala por si mesmo, ele não precisa de ventríloco, de jornalista, de professor acadêmico, ou de político, ou de dono de jornal, de nada. cabeça, Isso, né? aqui essa prova, aqui é o podcast de vocês. A quantidade de podcasts, de blogs, de canais alternativos de comunicação é gigantesca. A rede social hoje tem muito mais influência direta do que a Rede Globo. A Rede Globo ainda tem influência gigantesca. Mas aonde? É só você ver o corte social. Classe C, D e E, Norte e Nordeste, sem nenhum tipo de xenofobia ou preconceito, mas a classe menos escolarizada, com menos acesso à informação no país. Ou seja, eles tinham uma audiência, você tá falando da sua avó, né, que falava boa noite pro Cid Moreira, de 90 pontos. Sabe o que é 90% de um país inteiro assistindo a mesma notícia? Hoje tem, sei lá, uma média de 15, 20 e poucos pontos. Ainda é alta. Mas é um quinto do país. O Brasil tem 200 milhões, tem 40 milhões de pessoas sintonizadas na Globo. Eles mudam uma eleição. Sim. Eles mudam o ideário, eles mudam exatamente tudo no país, ainda com esse pouco não, com essa audiência sólida, que eles ainda conseguem sedimentar. Mas foi interessante você falar isso, porque eu trabalhei muito tempo no Ibope, né? Aqui, quando era aqui na Alameda. E a gente pegou, eu tava bem naquela parte quando o Ibope errou as prévias, né? Por quê? Porque tava tendo já o início do Facebook forte ali, entendeu? E aí, exatamente o que você disse, né? Mudou-se principalmente aqui em São Paulo, né? Mudou-se um hábito, né? Do que as pessoas vão seguir pela TV. Eu, particularmente, eu nem sei a última vez que eu vi TV, talvez pra ver um jogo da Copa, alguma coisa assim, mas assim, ver televisão... Não conheço ninguém da minha... Ou novela, ou qualquer tipo que de veja novela. Esses dias eu tentei ver, e olha que eu sou velho, sou idoso. Eu tô com quase 50. Eu lembro das novelas dos anos 80, e eram boas, Rock Santeiro, outras coisas, assim, eram boas, tinham um caráter até literário. Hoje é uma porcaria. Exatamente, aí é isso que é triste. E eu sou um cara que gosta de arte, gosta de entretenimento, gosto até de novela, mas o padrão caiu. É estereotipado, percebe? A partir do momento que você cria um nicho de cultura woke identitário, o que é cultura woke? É você tentar recompensar as classes que foram desprivilegiadas, a gente pode até falar disso. É o marxismo cultural, né? Em vez de o proletário contra o patrão, porque o proletário ficou mais rico hoje, é o negro contra o branco, é a mulher contra o homem, é o gay contra o hétero. E é só isso que tem nas novelas. Ou seja, você não pode dizer que o gay é mau, você não pode dizer que o preto é mau. Ou seja, você faz uma versão solapada, chapada,
identitária das pessoas, ou seja, você não pode fazer certas piadas, não é à toa que não tem programa de humor na Rede Globo mais, Exatamente. que todo humor é ofensivo, todo humor é Sim. crítico, é passível de processo judicial, ou seja, você tem uma queda, ao mesmo tempo que a esquerda tomou conta das artes no Brasil, você tem uma Destruiu queda e uma também. decadência gigantesca por essa mesma ideologia professada pela esquerda. Exatamente. Imagine hoje como seria, sei lá, sei lá, esqueci, Chico Anísio, Exato. isso é preso. Ainda mais a Globo, assim, vamos pegar início dos anos 2000 ali, que eu assisti ainda alguma coisa, eu era mais moleque. Trapalhões, nada passa. Você percebe nada. O Didi pegava no pé do Mussum pra caramba. Se a gente falar as piadas do Didi do Mussum, a gente vai preso. verdade. Chico Anísio, o Haroldo, o hétero, o machão, o falso, o homossexual enrustido, ia ser preso. Não, até o humor ruim, que era lá, o Zorra Total, né? Ruim assim, entre aspas, né? Porque é o que também era É o permitido último naquela bastião, época. né? Eles adoravam fazer piada com loira, com mulher. Não pode fazer piada com ela. O humor, isso é do cacete, pelo seguinte, o humor é sempre do mal, não existe humor bonzinho. Só que existe uma coisa boa no humor. Quando você percebe mutuamente as precariedades, as limitações das certezas humanas, das convicções, da soberba humana, você traz todo mundo pra uma área igual, criticando uns aos outros, entendeu? É preto que é criticado, ou gay que é criticado, ou anão, ou qualquer coisa assim, e todo mundo era capaz de rir saudavelmente. Claro que tinha exageros, mas exagero tem em qualquer área da comunicação humana. Era o bom da corte, né? Que nem Agora, eventualmente, você tirar o humor, você tira uma coisa chamada ironia, você tira a capacidade de se distanciar da realidade e rir não só da realidade do outro, mas da sua também fragilidade. E se você tira isso é interessante, né? Tem um teórico, eu esqueci o nome dele, que ele fala, toda sociedade que fica mais literal, ou seja, que perde a capacidade de exagero, de hipérbole, de ironia, de sarcasmo, ela fica mais ignorante. E mais ignorante cede mais à ditadura. Pô, qualquer coincidência não é mera coincidência. coincidência, é verdade. Fica torcendo É uma coisa que eu achei interessante a gente falar a respeito dessa repercussão da internet, Felipe. A própria Cazé TV mesmo. Eu até rolou um comentário do Romário falando, né? Ele falou, não, eu tô na Cazé TV, aqui os caras é gente boa. Ou seja, tipo assim... Mas não tem... O Romário foi cancelado também. É isso que eu ia te falar. A questão dessa luta, né? Porque, cara, a Globo perdeu feio pra Cazé, mano. Eles estão querendo atacar... Estão atacando a Cazé por meio das bets. Só que aí você pega todo também... Quem faz o patrocínio da própria Globo... Também é movido por bet. Eles querem só... O mesmo mecanismo da Globo querendo sacanear com as redes sociais é eles querendo sacanear com a Cazé TV. O que é a Cazé TV? É um tanto de cara falando sobre futebol de maneira descontraída, séria e descontraída ao mesmo tempo, como se fosse um churrasco. Ou seja, isso tem uma identificação né? sólida com a população brasileira e imediata. Por isso que eles estão estourando de audiência. A Globo, eu não sei se você percebeu parte da programação, é uma coisa constrangedora. Eles tentando fazer graça sem ter a menor espontaneidade, cara. Nossa. E assim, é um desastre. O Fábio Porchat, que chegou a ser um bom comediante, que virou militante também, ele é brutalmente sem graça. Você ri da falta de graça das pessoas. É constrangido, né? Eu vi um corte. Eles tentam ser espontâneos, tentam ser engraçados, mas eles têm tanto medo, tanta limitação. Ficou uma coisa tão engessada. A única coisa que sobrou da Globo, que era ruim da Globo, é o engessamento, a espontaneidade, o humor foi embora. Então, assim, isso é mais mesquinho. Eles tentam, em vez de competir de igual para igual, reconstruir o imaginário dentro da própria Globo, que eu tô sacaneando o Cazé. Eles vivem de bet também. O Cazé é até uma coisa engraçada. Ele endossou o governo Lula, né? O governo Lula fez a legislação sobre bet, abriu tudo e agora, hipocritamente, demagogicamente, agora quer sacanear quem se utiliza da bet para ferrar a Globo, que é parceira do governo federal, todo mundo sabe, que apoiou o governo Lula, apoiou a eleição do Lula, e eventualmente os dois se mancomunam para ferrar a competição. Isso é de uma mesquinharia terrível. É porque, aparentemente, mesmo o Cazé sendo um apoiador, o público dele, acho que grande maioria não é quem assiste a Cazé TV mesmo. Não é. Exato. Então aí, por isso que eles querem fechar o que foi um ativo deles, eu acho que eles pensavam que seria um ativo, né? Sim. Mas é complicado isso, cara. E é fogo, assim, a gente tem de comunicação pouquíssimo tempo, né? O nosso projeto hoje tem menos de um ano, né? A gente conseguiu alcançar alguma coisa assim, porque
a gente é doido, né? A gente vai se enfiando nos lugares e vai entrando. Mesmo, porque senão a gente não consegue. Mas constância, né? E constância, né? A internet. Mas assim, a gente aprendeu com a internet, né? No dia a dia vendo isso. Que nem eu já tenho 36, tô com 36 anos. Eu só assistia desenho no sábado de manhã, né? A gente não tinha como, que nem meus filhos hoje, acorda qual desenho que você quer ver. Ele vai ver o que ele quer, põe na TV lá o que ele quer. Não tinha isso. E a internet é muito rápida, né? Pra você acha que isso foi uma coisa positiva quando você começou a utilizar da internet? Ou uma coisa mais negativa te gerou mais problema? Isso é um assunto complexo e vasto também. É positivo pra quem... Não sei quantos anos vocês têm. Pra quem já tem um background de conviver com novelas, com filmes, com livros... Eu acho assim, essa geração... Eu tava falando isso com o meu motorista agora, inclusive. Essa geração de agora, que vive com telas líquidas, com vídeos curtos, que tem um TDAH permanente, um déficit de atenção, tem um problema de absorção de informação, isso é muito complicado. A internet dá uma vastidão gigantesca de nicho de informação, de comparação, de programação, você pode comparar um filme a outro, uma novela a outra, uma série a outra, mas ao mesmo tempo ela limita seu poder de concentração. Você tem uma necessidade dopaminérgica, de dopamina cada vez mais alta, até eu. Todo mundo aqui, né? Sim. Às vezes você se pega assim, enrolando, viu, mano? Eu tô parecendo ficar retardado aqui, ó. Verdade. Buscando informação mais precisa, e às vezes você não consegue nem terminar um vídeo de 2 minutos. Verdade, cara. Puta que pariu. Cara, meus vídeos, por exemplo, tem 2, 3 minutos. Aí você vai ver a média de absorção de tempo, é 30, 45. As pessoas não ficam até o final. De 2 um vídeo de 2 minutos. Doideira. Tanto mais de um livro. Ou seja, isso na cabeça de novas gerações, somado a uma coisa chamada, que parece revolucionária, e revolucionária, inteligência artificial. Porra, pensa bem, é isso que eu tô falando, é uma questão social profunda. Nos anos 80, até pra colar era difícil, até pra fazer um trabalho, você imitar de um colega, os caras que eram picaretas na escola, tinham dificuldade. Você tem que imitar, imitando você já aprende alguma coisa, pelo menos. Porque você ia ter que transcrever, no mínimo. E, meu filho, eu não sei como é que tá sendo na academia. Se você quiser fazer uma dissertação de mestrado, tese de doutorado é um pouco mais difícil, você tem que criar uma tese, um princípio básico, mas mesmo assim, uma dissertação de mestrado você faz em 2 minutos, né? Os TCCs, agora eles criaram uma IA. Dever de casa, então assim, acabou, você não vai ter a necessidade de estudo. Assim, a inteligência artificial e a internet, resumindo a minha resposta, podem ser grandes instrumentos se você tem já previamente um cálculo de leitura, de estudo, de aprofundamento nas coisas. Aí você vai ficar, você pode se transformar num gênio com o instrumental da internet. Você vai poupar horas e horas de estudo, horas e horas de pesquisa, vai vir tudo mastigado para você. Agora, se você eventualmente usar a IA e a internet não como uma muleta, não como um instrumento, mas como fonte total e primazia, porque, primeiro, se você não sabe o que você quer, a IA vai te dar respostas com algoritmo. O algoritmo não produz inteligência. O algoritmo produz a média daquilo que as pessoas estão dizendo. Então você vai ser produto do meio. Agora, qual meio que a gente está produzindo? Esse aqui é o problema. Exatamente. E normalmente a média, ela não é tão inteligente, né? Não, diriam alguns que a média é boa. A minha crítica é exatamente essa. Exatamente. Mas assim, eu quero saber mais como você lidar com isso. Como que você faz? Você cede a ser mais... Eu vejo que não, né? Mas assim, você já pensou nisso? Porra, se eu fosse mais raso, talvez eu atingiria mais pessoas, ou atingiria mais... Porque assim, o que eu mais vejo hoje, estando no meio da internet, é o quê? Aprenda a viralizar. Alguém já passa por isso. Eu falo, mas beleza, eu vou aprender a viralizar, mas o que eu vou viralizar, entendeu? Eles ensinam como viralizar, mas se você fizer merda... Essa é a principal pergunta que um cara do podcast já fez. Eu tô no meio político, o Fábio... Felipe, eu sou Felipe Fábio, eu confundo. Imagina. Felipe, eu tô no meio, sobretudo no meio de comunicação política, que existe quase que uma obsessão em cima dos influenciadores. Agora tem vários, né? Deputado federal, tem o Nicolas, tem o Pavanato, assim... E assim, eu vejo pessoas, não tô dizendo especificamente dos dois, mas que fazem qualquer coisa pra viralizar. Esses dias eu vi um cara da direita, tá? Tava humilhando um mendigo de rua. Você votou no Lula, você é idiota, você é imbecil. E assim, isso me constrange pela fala agressiva, pela incisividade, ou até por uma questão de preconceito que às vezes não é a intenção do autor, mas que se transforma, por exemplo, esses caras que vão toda hora na rua, contrapor, sei lá, parada gay, ou, sei lá, parada de boiceta. É uma coisa meio ridícula, mas eventualmente os caras chegam, eu vou te apresentar Jesus, você tá em pecado, você vai pro inferno. Sim. Não é o... Aí eu fico pensando, tô dando um exemplo concreto pra você perceber o que eu tô pensando, o que eu tô dizendo. Isso viraliza pra caralho.
A agressividade viraliza? Viraliza pra cacete. Existe um clima de ressentimento no Brasil? Existe. E você se aproveitar desse clima de ressentimento, vai te viralizar e vai te fazer render voto no final. Tô dizendo da minha área, tá? Política. Claro. Mas isso incentiva o quê na sociedade? Isso melhora o quê? Vai melhorar porra nenhuma. Isso só esgarça a sociedade, só arrebenta. Aí eu fico pensando, inclusive em influenciadores cristãos, né? Que eu citei aqui. Isso tá aproximando as pessoas? Isso, Cristo endossaria isso? Você chegar perto de um, sei lá, do transexual e falar, você tem que apresentar Jesus, larga dessa vida, deixa de ser vagabundo. Aí você vai ver os comentários assim, essa gente devia nem existir, essa gente escrota, essa gente cabelo azul. Isso não leva a nada, leva a voto e a poder para quem tá instrumentalizando esse tipo de ódio acumulado. A gente pode até fazer uma investigação do porquê e da razão desse ressentimento. Eu acho que a esquerda tem boa parte de responsabilidade disso. Mas o cara que, entre aspas, também é de direita e viraliza com esse ódio, com essa raiva, com esse ressentimento, não tá trazendo benefício nenhum para a sociedade, a não ser pro eleitorado dele. Pra viralização dele. Então eu acho assim, eu acho a sua pergunta profundamente interessante, porque eu me policio o tempo inteiro. Eu acho assim, eu falo desse ressentimento, às vezes eu falo até com raiva de certas coisas, pô, você tá vivendo uma ditadura que prende mulher com bíblia e batom na mão, trancafia as mulheres há 20 anos de cadeia e solta traficante, cara. Não tem jeito de ser indignado. Mas a partir do momento que você não tenta dialogar com as pessoas, tenta ensinar as pessoas, tenta abrir ao diálogo, você eventualmente simplesmente está criando mais ódio, mais ressentimento, mais divisão. E é o que os caras querem lá de cima, né? Falar lá, olha o discurso de ódio aqui. Ou seja, o cara, você fica indignado e a sua indignação vira ódio e ressentimento e vira, em última instância, crime e inquéritos e tipificações criminais como discurso de ódio, que nem existem no Código Penal. Cara, como que é isso? Ainda mais você que tá sempre em evidência. Já ocorreu o caso de você sofrer por isso. Várias vezes. Né? Assim, de uma maneira até canalha, né? Que fizeram. Sórdida. Mas como que você convive com isso? E o que você enxerga de futuro com o que tá acontecendo agora, cara? Porque... Eu enxergo o presente como um arremedo do 1984 de George Orwell. É a censura e a questão do duplo pensar. O que o Orwell fala do duplo pensar? É você dizer assim, guerra é paz, democracia é ditadura. Os caras que falam em democracia hoje, por exemplo, são os ditadores. São as pessoas que eventualmente te proíbem falar qualquer coisa, qualquer piada que possa soar homofóbica. Por exemplo, um exemplo clássico também. Você não pode dizer mais que a Erika Hill tem um homem, porque senão você pode ser processado. Ela literalmente aciona, mais uma vez o Ministério Público, acionou, por exemplo, dando um exemplo concreto, uma feminista que disse que homens biológicos não deveriam ocupar o lugar de mulheres em esportes. Eu digo isso todo dia. Todo dia eu posso sofrer um processo. Entendeu? Qualquer coisa que ofenda determinada comunidade negra, por exemplo, eu falar que a sociedade é miscigenada e que o Brasil criou-se depois da escravidão, a miscigenação que faz com que o país seja menos racista do mundo, isso pode ser considerado racista? Qualquer coisa que eu diga, por exemplo, a palavra denegrir não tem nada de racista. Ela vem de denigrar, que vem lá de Homero, de tornar mais escuro, não tem nada a ver com cor de pele. Isso pode ser considerado uma palavra racista da minha parte. Ou seja, você tem uma instrumentalização de colocação da língua para estabelecer falsos preconceitos que não existem, e isso é adicionado de maneira judicial, de maneira midiática, para que fazer com que o Brasil seja um país, sei lá, essencialmente homofóbico, ou machista, ou racista, ou nazista, ou fascista, ou qualquer coisa. Então, esse instrumental cultural, de domínio de linguagem, de domínio de pensamento, porque quando você domina a linguagem, essa é a base teórica do livro do George Orwell, né, que é terrível. Você domina a linguagem, você limita a linguagem, você está limitando o pensamento. Se você está limitando o pensamento, você está limitando a ação. É a pior das ditaduras, é a pior da perseguição. Então, é claro que eu acho que eu não sou um preconizador da ofensa pura e gratuita, mas a liberdade de expressão, isso é fundamental, que eu vou dizer aqui, ela pressupõe o direito de você ofender alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Se eu sou contra o aborto, você é a favor. Aí eu vou falar, não, então você é um assassino. Se eu acredito que um feto humano é uma forma, um ser vivo, é uma pessoa, você está matando aquela pessoa, eu tenho o direito de dizer que eventualmente quem comete o aborto é um assassino. A pessoa vai querer me processar por isso. Mas você percebe? São duas convicções inteiramente opostas. Sim. Eu tô chamando alguém de assassino, mas talvez essa pessoa não tenha consciência de que ela seja um assassino. Aí eu tenho que convencer ela. Agora, eu vou ser preso porque eu chamei ela de assassino? Não!
Se eu digo que o Brasil não é essencialmente racista, embora haja episódios isolados de racismo, eu tô cometendo um crime? Se eu digo que a Erika Hilton não é uma mulher porque ela tem uma giromba de 20 centímetros, eu tô cometendo um crime de transfobia? Não, eu tô dizendo uma verdade biológica. E tudo isso que eu disse aqui pode ser imputado contra mim. Sim. É por isso que eu acho, eu nunca fui um cara combativo demais na esquerda, nem na faculdade, eu me dava bem. Metade me bloqueou hoje, com os meus amigos esquerdistas. Os que se davam bem. Me dava bem, eu dialogava. Agora, ao ponto de você ser censurado por você pensar que uma mulher não é um homem não é uma mulher, ou o país não é tão racista assim como se diz, você ser linchado publicamente, pelo amor de Deus. É isso que eu ia até perguntar pro Adriles, assim, Adriles, porque você... É uma bandeira que você levanta, na verdade. Tipo assim, você levanta uma bandeira. E a partir desse momento, tem todo esse atrito, né, cara? Tipo assim, a galera... que você chegou até a comentar sobre relacionamento também. Tipo, a galera meio que fica chateada com isso, assim. Você teve toda essa... Passou por todo esse atrito. A partir do momento que você tomou uma posição, né, cara? Sim. Porque eu vejo que você tem uma imposição, né, cara? É uma coisa muito... Tem uma visão, né, de... Ele vive diferente. exatamente o que ele acha, né? Exatamente. E hoje não é muito... É que eu não acho... Vocês começaram esse podcast dizendo que eu era polêmico. Eu não acho nada que eu digo polêmico, assim, que acende... Dizer que o Brasil não é racista, dizer que um homem não é uma mulher, dizer que a maioria dos homens não são feminicidas, isso tudo é visto como polêmico. Você percebe? Não era pra ser polêmico isso. Sim. E o que eu queria te falar é que você tem uma repercussão muito grande. Você trabalhou na Jovem Pan, né, cara? Sim. E tipo assim, como é que essa galera... Eu queria te perguntar pra você... Por exemplo, você fez um comentário, os caras já... logo depois, os caras já mandam e-mail pra você, já, tipo... vou te processar, cara... Eu tive alguns processinhos, assim, nada, graças a Deus, né? Nada correu. O último agora é do Ana Paula Renault. Ana Paula Renault, que fez BBB igual a mim, que a gente teve uma quase amizade no passado, e ela se transformou numa pessoa terrível. Até agora, parece que tiraram a proibição que ela queria impor os vídeos meus, e tiraram também o processo criminal. Tem um civil que a mulher quer destruir, né? Então é uma coisa assim, que reverbera uma tentativa de censura a quem pensa diferente. Eu falei que ela era uma pessoa... que ela estava se colocando como uma pessoa má. Por quê? Aí eu mostrei, ela humilhava as pessoas, ela constrangia as pessoas, ela rebaixava, ela ofendia as pessoas, ela tentou agredir e chegou a ser expulsa por uma agressão, a pessoa. Ou seja, não estava dizendo nada. A juíza falou, mas uma pessoa pública não só deve, como merece ser criticada. Eu sou criticado. Eu nunca processei, que eu me lembro, nunca processei ativamente. Processei uma pessoa só, que me chamou de nazista. Entendeu? Aí foi pesada, né? E assim, eu nunca tive nenhum problema com quem se discorda de mim. Eu trabalhei a vida inteira com debate e sempre tive uma relação cordial com todos os meus contendores, por mais que eu discordasse deles. Só que agora, você criou um princípio de criminalização e um princípio de judicialização do debate. Eu lembro que eu estava uma vez num programa da Jovem Pan, para citar outro caso, o neto do Silvio Santos. O neto do Silvio Santos é gay. E ele participou também, coincidentemente, de um Big Brother. E aí eu falei que o neto do Silvio Santos tava muito desmunhecado, que ele não era assim. Tava muito aviadado. Falei com um tom de humor, ele tá querendo agradar a comunidade LGBT. Falei que ele tava muito desmunhecado. Falei de brincadeira. Recebi um processo, não dele, mas numa comunidade que se sentiu ofendida, que falou que eu falei uma fala homofóbica. Gente, mas ele é desmunhecado, ele é afeminado. Tô citando uma realidade, que ele estava mais afeminado, só para corresponder ao ideal de um homossexual, sei lá, que seja afeminado. Isso é ofensa. E assim, não parte nem da pessoa. Qualquer comunidade, ou negra, ou trans, ou gay, ou sei lá o quê, ou anão, sei lá, qualquer um pode se unir e querer de processar por qualquer afirmação que você diga. E a justiça, mais uma vez, acolhe. Eu acho que o absurdo é a justiça acolher esse tipo de coisa. Mais uma vez eu ganhei. Mas é absurdo. Se você é um comentarista, e você tem que, por obrigação, comentar alguma coisa que, inclusive, pode ferir algum tipo de suscetibilidade, você vai ser processado em abstrato por uma comunidade que se sente... Comunidade dos carecas, o Adriles fez uma piada com careca, não pode falar. Pelo amor de Deus, gente, é demais. É complicado, né? Porque isso vira, como você disse, o processo é uma coisa legal dentro da lei, mas isso acaba virando uma coerção, né? Pra que o... Autocensura, né? É uma censura, né? Você vai ficando, porra, tudo que eu falo, tudo que eu digo, ou tudo nem que só eu penso, você, eu vou ser processado, eu vou ter que gastar dinheiro. Você acaba se limitando, você acaba tendo uma autocensura. A pessoa meio que serve como um exemplo
exemplo, né? Pô, se o Adriles falou isso, aconteceu isso com ele, então eu também não vou... Então, assim, todo mundo acaba, né? eu tô falando de piadas, acabaram os programas de humor da televisão brasileira. Não tem mais. A única coisa que tem são humoristas, stand-up, que fazem teatro. Mesmo assim, o Dá pra caso do ver, Léo Lins, que eu acho um comediante também sofrível, mas eventualmente o cara foi... A juíza proibiu ele de fazer piada. A juíza quis colocar 8 anos de cadeia no cara, porque ele faz piada de humor negro. Aí, ou seja, você tem uma coerção, uma autocensura que é muito pesada. E se você tem essa autocensura, se as pessoas não podem mais fazer piada ou se criticarem mutuamente, você cria não só uma autocensura que limita a capacidade de percepção da realidade mais profunda. Por exemplo, você não pode falar que uma pessoa negra é má. Pode ser má, ué. Uma pessoa gorda deveria emagrecer. Uma pessoa magra deveria engordar. Não pode falar. Esse dia eu fiz um vídeo também. A menina pesando 200 quilos. Não pode falar do meu corpo. Pô, mas você vai morrer, então. Se você não deixar ninguém falar. Exatamente. Se você não tá... se você não tá... Eu tô querendo salvar a sua vida. Você não pode falar que é ofensivo. Ou seja, tudo é ofensa. Você não pode dizer nada. Você não pode enxergar a realidade. Você não pode dizer que a Erika Hilton tem pinto. Você não pode dizer que a Erika Hilton não é uma mulher. Você não pode dizer que o Brasil não é racista tanto assim. Tudo isso se volta contra você. Tudo isso pode gerar processo, indenização, dinheiro. E você não pode pensar mais profundamente sobre as coisas. O politicamente correto tinha esse conceito 30 anos atrás, virou ideologia woke, virou identitarismo. Não deixa que você fale nada. Não é à toa que não tem mais programa de humor no Brasil. Você não pode fazer piada, quanto mais criticar. E tudo vai se... É como se fosse uma mola, né? As coisas vão passando, né? O quanto ela é tão apertada, quando você solta, ela não volta na mesma, né? Ela vai passando. Eu tendo a ser, eu quero ser otimista. Eu vejo nos Estados Unidos a eleição do Trump. O Trump também é uma figura singular, né, contestável, mas eventualmente esse combate à cultura woke que tem lá, existe um cansaço, uma fadiga dessa coisa. Por exemplo, um exemplo concreto para também não ficar na abstração. Na Inglaterra, a cirurgia de redesignação sexual, que é de cortar o birilil, reduziu-se em 300%, porque tinha uma propaganda subliminar. Uma das coisas mais nefastas da cultura woke, eu acho que a ideologia de gênero é essa. Você dizer para uma criança de 5, 6 anos que esse negócio de homem e mulher não existe, que é tudo construção sociocultural. Entendeu? Eu não vou ficar igual alguns políticos xingando travesti na rua. Até porque alguns me deixam até confuso, alguns são muito bonitinhos. Mas, eventualmente, você chegar para uma criança e dizer que ela pode se hormonizar, que ela pode se mutilar, porque é normal você querer ser homem e ser mulher. Não é normal, é uma disforia de gênero, é uma patologia que até ontem era vista como doença. Mais uma discussão que a gente tem, é doença? Alguém se perceber num corpo que não é seu? Deixa de ser a partir do momento, isso é muito curioso, em que a medicina estética pode transformar nós, eu, você, nós três, em belas mulheres, pela cirurgia plástica, pela hormonização, por uma série de procedimentos estéticos, né? Agora, você dizer isso para uma criança, eu acho errado, cara. Você vai criar uma confusão na cabeça de uma criança gigantesca. Então é isso, você absorve o imaginário das pessoas e cria isso, e você limita a possibilidade de fazer uma crítica. Se eu falar isso, eu só estou sendo transfóbico. Se eu disser que não se deve falar para uma criança que homem e mulher não tem um papel biológico, eu estou sendo transfóbico. Ou seja, se você inocula ideologia dentro do judiciário, você não pode mais dizer nada, então. Então eles ganharam, eles estão ganhando. A esquerda progressista, woke, elas estão ganhando de maneira de 10-0. Mas isso, voltando à questão, até tinha perdido, na Inglaterra, há leis mais rígidas, porque as pessoas estão passando ponto. Não é combate ao preconceito, é estímulo à transexualidade. Se a criança tem uma confusão na cabeça, uma confusão de ordem de desejo sexual e latente, ou um trauma, um pai que queria uma menina, não vê um menino, pode ser uma série de coisas. Se você chegar, pai, mãe, eu quero ser menina, psiquiatra, quero ser menina, você não poder nem contestar isso, dar um tratamento psicológico devido, é o que estava acontecendo na Europa, e nos Estados Unidos está tendo uma reação forte. Aqui tem também no Brasil, mas o judiciário está sendo praticamente todo cooptado pro lado das canhoteiros, aí fica difícil. Mas aqui é mais embaixo. Ao lado que tá, né? Que nem você falou, até como você disse no início, né?
quando você começou a se posicionar e ver e colocar pra fora o que você enxerga, acabou que sua vida piorou muito, né? Porque a realidade é essa, né? Pior, O que tá assim, as agora pessoas acontecendo? acham que poder... Você tem primeiro que benefício, vereador né? não tem tanto poder assim. Mas assim, poder te celebra? Não, é cansativo, é exaustivo, tem puxa-saco. Tem o outro lado também, que é as pessoas que estão querendo te arrebentar. Tem amigo seu que te dá facada nas costas por uma questão. Você tem o judiciário, você tem a mídia que tenta te sufocar, que tenta te ferrar o tempo inteiro. Ou seja, não é uma vida boa ter nenhum princípio de poder. Poder que você tem é poder afetivo, de melhorar a vida das pessoas como político. Isso é legal, isso é interessante. Fazer uma emenda parlamentar, um projeto de lei que seja bom para as pessoas, que melhore a vida das pessoas, socialmente, que melhore as pessoas. Por exemplo, tem uma emenda parlamentar que eu fiz para a comunidade surda, que eu nem sabia, que grande parte da comunidade surda é analfabeta, porque ela tem dificuldades de apreensão cognitivas por causa da deficiência de fala, de desenhos em libras sobre clássicos da literatura infantil. É extraordinário isso. Isso é bacana, isso te dá uma satisfação. Mas isso não reverbera. É uma coisa triste, cara. O que reverbera é você falando da Erika Hilton, o que reverbera é você falando do Lula, é você falando do STF, que são coisas importantes. Mas são sempre pautas agressivas e nunca, quase nunca positivas. São sempre negativas nesse sentido. É sempre na base do E aí debate. é uma cacetada, processo, inquérito. Ó, eu tô no inquérito do STF, porque eu falei que tinha censura no Brasil, em 22. As pessoas estavam sendo presas. Aí o que eles fizeram? Me censuraram, tiraram meu Twitter em 3 meses. Eu falo que os caras são censores, e os caras, não, seu canalha, eu vou te censurar porque você disse que eu sou censor. É hilário, é assim, é tragicômico o que tá acontecendo no Brasil. É complicado demais, né, cara? A política no Brasil e essa parte, né, desse... que nem você disse, é o que tá é que é foda, que o mundo hoje tá muito maluco, nem você falou, que nem você falou, Beto, falou do Monark mesmo, o Monark Tá doido. voltou a atuar aqui falando que era casado com, ele acredita, né, que ele era casado com uma mulher trans, que quando ele vai na casa de entretenimento falou isso adulto, tudo. todas as mulheres são trans. Ele braço fala dele que tá tem um se movendo. chip na cabeça, que a Isso. vida dele é o mundo de Trump. Eu acho que o Monark tem duas variantes aí. Ou ele, eu vou falar de maneira sincera e não tô fazendo zombaria. Eu gosto muito dele, é um cara legal. Toda vez que eu vou lá, ele fala disso. E ele é pior comigo. Eu não sei o que ele acha. Ele quer me encaixar na teoria conspiratória dele. Monark, você tá louco. Ele fala que o The Rock domina tudo, que o Alexandre de Moraes não manda nada, que tem um poder global acima. Então você não vai poder lutar contra nada, porque você não sabe nem qual é o seu inimigo. Mas assim... Esse negócio de achar que todas as mulheres são trans, que eventualmente tem um chip na cabeça dele, que tem uma perseguição, que ele é um modelo de estudo para uma emissora que tá fazendo uma construção em cima da vida dele, tipo Truman Show, tem duas opções. Ou é maconha em excesso, que afetou o poder cognitivo. Um ligeiro princípio, eu não sou psiquiatra, né? Eu já convivi, já tive namoradas bipolares, mas bipolaridade não é o caso dele. Bipolaridade deixa a pessoa chata, com transtorno de humor. Ele não, ele tem paranoias. Paranoia é coisa de esquizofrenia. E ele fica muito sozinho também, né? Cheio né, de mano? gatos, o estúdio dele. Ou é paranoia, um princípio leve de esquizofrenia, e ele tem que se tratar, mas ele não vai se tratar porque ele vai achar que o psiquiatra também tá perseguindo ele. Ou então... é um método de comunicação. Tô doido, tô maluco, fui perseguido judicialmente, e essa perseguição judicial me transformou num cara completamente abilolado, disfuncional, e é uma maneira de se proteger judicialmente. Se você é mentalmente incapaz, assim, não é retardado, se você é mentalmente confuso, vamos dizer uma palavra assim, aí o judiciário vai ficar com um pouco mais de misericórdia com você. Ah, tá vendo? O mesmo cara que diz que todas as mulheres são trans, que tem um chip na cabeça, é o mesmo que contestou as urnas eletrônicas, ou seja, ele tem uma disfunção cognitiva de falta de percepção da realidade. Então eu acho que ele é esperto, ele pode estar fazendo isso nesse objetivo. O Monark é um cara louco, que está dizendo um tanto de basófia maluca, então o judiciário vai ver, não, ele não vai colocar um cara desse na cadeia, porque é covardia, vão dar um voto de misericórdia. Ele reverbera, porque a internet também tem isso, né? A internet te dá muita informação, mas te dá palco pra doido dançar. Entendeu? Sim. Esses debates que eu tô vendo aí, 30 contra 1, 3 contra 3, você não tem debate, você tem loucura. A Pietra, minha amiga, falando que mulher não devia votar, isso é loucura, isso não é direita. Entendeu? Isso é doideira. Tem um homossexual, um tal de, sei lá, vou falar o nome dele depois fazer, que ele fala que a homossexualidade é fruto de uma imoralidade, falta de criação ética das crianças. É loucura, isso não é coisa de direita. Assim como o Monark também tá falando maluquice.
Se eu for, em tempos normais, ninguém ia dar bola pra isso que o Monarca tá dizendo. Vamos ser sinceros. Sim. Com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Monarca. Um cara que chegasse e falar, eu tenho um chip na cabeça. Todas as mulheres do mundo são trans. Existe um governo global que é invisível e que move o Alexandre de Moraes, move o mundo. Realmente. Ninguém ia dar bola pra isso. Mas isso faz com que reverbere. As pessoas que gostam de gente maluca, de gente estranha, de gente esquisita. Tem gente maluca, estranha, mas tem gente plausível. Me ajuda aí. O Monarca tá fazendo isso ou porque ele tá meio maluco, muita droga, muita maconha, ou então, eventualmente, ele quer um salvo-conduto judiciário pra dizer que ele é mentalmente confuso. Aí ele é um gênio, né? Porque... Mas realmente faz sentido. Eu acho que a segunda hipótese é mais... Porque mais plausível. isso... Principalmente se o advogado do Monarca Pode ser tiver um corte bom, hein? se o advogado do Monarca estiver vendo isso, ele já vai... aqui que eu vou ganhar a causa, né? É isso aí, é mentalmente confuso. O cara que fala que toda mulher é trans, que fala, coitada da mulher dele, eu conhecia a esposa dele, fala que a mulher dele era trans, é sacanagem. E aí, eventualmente, vai, mentalmente confuso. Recentemente eu vi ele conversando lá com... Eu não sei o nome dele, mas é o menino lá do podcast Três Irmãos. E ele debatendo, não, Marcos, isso é doideira, não, é verdade. Mas você vê as fotos de criança dela, né? Ele falava, o rapaz, e o Monark, mas aí ele pode ter trocado no nascimento, depois que ele nasceu. É risível. Aí... O Monark tá igual o vinheteiro. O vinheteiro também não tem nada que ele fala. Eu vi. É que o vinheteiro eu ainda acho que ele usa muito da... Tudo é fezes. Até todo mundo que é fezes. O Chico Buarque é fezes. O Chico Buarque é fezes, pô. Quem que é bom? Tunique Tinoco. Pelo amor de Deus. Aí não dá. Exato. Então eu acho que ele usa muito da ironia, ele pegou esse caminho, né? Os caras acham legal. Os caras acham legal gente maluca, gente tosca. É que você falou. Tudo bem, mas a tosquice não pode ser um meio de percepção da realidade. Meu medo é esse. É que antigamente a gente tinha o doidinho do centro, né? Que fazia isso. As pessoas sabiam saber quem era doido e quem tá falando... Só que o problema é que agora a internet potencializa e o doidinho do centro encontra outros doidinhos do Aí centro. que tá. É isso que o judiciário corre em cima do princípio de fake news. Ninguém leva a sério o que o Monarca tá dizendo. Tem os malucos que vão levar. Ninguém leva a sério, sei lá, o que o Paulo Cogos fala quando ele elogia o Pinochet, por exemplo. Ninguém leva a sério. Mas tem gente que vai levar. Isso. A questão é, aí coloca assim como se fosse um crime. O Monarca é um criminoso. Não. O Monarca tá falando, contestando as urnas. Eu também, enfim, não posso nem contestar porque eu sei que eu vou preso. Aí você vai dizer, o Cogos falou bem do Pinochet. Ou alguém falou que a mulher não deve votar. As pessoas levam a sério essas caricaturas. E aí é um problema dos podcasts. Eles sabem que esse tipo de coisa viraliza. Eita, é isso que... E aí eles dão palco pra gente maluca. Batem palma pra doido dançar. Sim. Só que os doidos dançantes, eles se elegem. Isso. Eles viram grandes comunicadores e confundem a cabeça, sobretudo de adolescente. Aí eu tô falando de menino de 12, 13 anos, fica vendo corte do TikTok dizendo que quando a mulher é trans, ou que mulher não deve votar, e acha que isso é real. Eu conheço o candidato, não vou dizer o nome aqui, é uma coisa horrorosa, que é antissemita. Acho que judeu domina o mercado da pornografia, que os campos de concentração não foram tão maus assim. Eu conheço gente, ó, com reverberação enorme, tá? Cara. Não digo aqui porque vai me causar problema. Mas é uma merda. Por quê? Porque a internet dá palco. Eu tenho vontade de fazer um projeto de lei, vou te dar outro corte, de proibir menor de 30 anos se eleger qualquer coisa. Porque a quantidade de menino de 20 anos... Tem exceções? Tem. Meu amigo Pavanato, ele faz umas coisas que eu não gosto muito, mas eu gosto dele. O Nicolas Ferreira é a maior liderança, porque ele também não tem 30 anos. Mas você tem que ter um grau de maturidade pra entrar na política. Você não pode deixar qualquer menino de 20 anos que fica vendo videozinho de TikTok, aprende meia dúzia de princípios ideológicos e sai cagando regra aí e vai ter 1 milhão de votos. Eu não vou nem dizer o nome quem que é, mas é maluco. É irresponsável. Você está colocando gente mal preparada que viraliza na internet, ou humilhando o mendigo, ou fazendo essas teorias da conspiração antissemitas, que eu acho um horror, que estão na crista da onda, meu amigo. Estão na crista da onda. Então tome cuidado, você que, sobretudo eu, né, com o meu nicho da direita, cuidado com quem você vai eleger esse ano. Você vai ter uma péssima surpresa depois. E você falou da idade, se até Jesus, que era filho de Deus, esperou dos 33. Só começou a pregar com 30, cara. Peraí, calma lá. Boa, cara, faz sentido. A molecada, eu tenho o maior apreço por alguns deles, mas peraí, tem que ter um limite nisso aí. Exato. Cara, é que assim, você vai falando, você vai abrindo várias lacunas e várias coisas e várias... A gente fala de qualquer interessante demais, cara. E a gente quer, só que o nosso tempo tá finalizando, infelizmente. Se você quiser finalizar aí, Fabião, fazer uma última pergunta pra ele aí, fica à vontade. Não, eu tô processando o que o Andrés tá falando aqui, cara. E, cara, processando é muita informação, né, cara? É muita coisa. Porque...
cara, você é um cara que você viveu o que você foi cancelado, você passou por coisa quando... Eu acho que nem tinha esse nome cancelamento? Já Não. tinha, porque foi... Não? Então... E, cara, e você... No Big Brother começou a ter esse negócio. Isso eu fiz no Big Brother em 2015. 15, Isso é uma coisa muito engraçada. Eu comecei a ser cancelado, mas depois eu fui muito bem acolhido. Eu comecei a ser cancelado porque algumas pessoas, olha só, era o começo do cancelamento. O Olavo de Carvalho gostava muito de mim. E aí as pessoas já não gostavam do Olavo. Eu entrei, a produção do BBB, eu enganei. Todo mundo achava que eu ia ser um João Willis, achava que eu ia ser viado, não sei o quê. E não foi nada disso. Aí descobriram que o Olavo fez um elogio, falou, um poema do Adriles vale mais que essa merda desse programa, o estilo dele, né? Uhum. Aí tentaram vasculhar minha vida. O que eles acharam? Tadinho, tinha 30 anos. Com 20 anos eu era muito mulherengo. Eu mandava cantadas pras moças, no MSN, não MSN, coisa de velho. Adriles é o sacana, é o stalker, persegue. Eu persigo quem? Eu mandei cantada pras meninas. Poema. E aí, olha só que coisa curiosa, como é que é prenúncio do que tá acontecendo hoje. No meio do programa, começaram a achar que eu era gay. Aí acabaram com o meu cancelamento. Ou seja, se você for gay, se você for negro, se você for mulher, se você for trans, você cria uma aura. Depois eu tive que desmentir, mas eu não sou gay. Você tem que descobrir, ou eu sou tarado ou eu sou viado. É um polo Ou muito seja, distante. e até hoje existe essa confusão. É muito engraçado. Alguém vai falar, ó, você pode cantar mulher porque todo mundo vai achar que você é viado, então você vai ter um salvo-conduto. É maluco, cara. Então, assim, é prenúncio do cancelamento que ia ser muito mais forte. Hoje, no Big Brother, você toca no ombro de uma mulher, você vira um assediador, uma coisa horrorosa. É, exato. É, mas é isso aí, né, cara? Esse é o Adriles, a gente mostrou, acho que um pouquinho, né, do... 1%, né, meu? Cara, infelizmente queria ter mais tempo pra gente conversar e ter mais conteúdo pra mostrar mesmo, porque, assim, pouca gente conhece, assim, esse bate-papo, né? Como você disse, hoje tá tudo muito no 30 a 60 segundos, Sim. né? Tá tudo muito desse tamanho, então... Inclusive o podcast, né? O podcast é bacana, tem gente que podcast fica 5 horas ouvindo ela. Mas o que rende são os cortes, né? É engraçado. Não, a gente faz os cortes, os cortes Exatamente. gerar Sempre interesse assim. pra levar. É uma assim, Mas é uma ponte, né? Uma ponte pra Exato. se aprofundar depois. Foi difícil pra mim, porque eu ouço podcast desde 2009. Eu acho legal. Então, pra Eu sou mim... da época dos blogs, cara. Começando com os blogs. Exato, a gente Eu abria tinha pra um blog ler, 20 era anos bom. atrás, era interessante. Exatamente. E aí hoje mudou muito, mas é isso. A gente vai se adequando e construindo de acordo com isso o passar do tempo, né? Mas, Adriles, queria te agradecer demais. Até mesmo a correria que foi pra você estar aqui, dos Foi fora da contratos. minha equipe. Não, imagina. Os contratempos que a gente teve, mas conseguimos estar aqui, fizemos aí. Queria agradecer demais você que está assistindo. Fabião, finaliza aí pra gente aí, Sim. como sempre. Queria agradecer, Adriles, primeiramente a você, muito obrigado, né? A Deus, primeiramente, por nós termos a oportunidade de estarmos aqui, pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Agradecer ao nosso público, pedir para entrar nas redes sociais do Adriles, tem muita informação legal, tem muita coisa boa. E muito obrigado pelas informações que foram passadas aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa se ver outras vezes, se possível, né? Exatamente. Mais bem marcadinho, né? Sem Com certeza, mais tranquilo. E pra você que tá aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda pra todo mundo que você conhece. Aqui na descrição vai ter as redes sociais do Adriles também. Entra lá, segue ele, vê o trabalho dele também, que é um trabalho tanto pra informar, mas você faz um trabalho, você tá dentro da... Eu tento informar, divertir, educar, qualquer coisa. Exatamente. Então Você pega na minha rede social, você tem desde poemas meus, como comentário sobre gordofobia, até o STF, tem de tudo. Exatamente. Enquanto lá segue o Adriles e vamos que o Podprime não para.